Seja muito bem-vindo a mais um comentário com assinatura de Jorge Ferreira na sua Rádio Estádio, antigo árbitro de primeira categoria, nosso comentador de arbitragem, que sempre à terça-feira tem aqui também o seu espaço. Antes de mais, dar as boas-vindas. Boa tarde, Jorge. Muito boa tarde, Remo. Jorge Ferreira, vamos então dar início ao teu comentário com assinatura desta terça-feira, 5 de novembro, uma semana particularmente complicada para o VAR. Entretanto, já houve um pedido do Futebol Clube do Porto, por exemplo, para que Rui Costa não volte a ser nem VAR nem árbitro do Futebol Clube do Porto, e tudo pela reversão de duas decisões, ou pelo menos uma reversão de uma decisão do árbitro da partida, e depois de não assinalar também uma grande penalidade. No jogo do Sporting há também uma reversão de uma expulsão assinalada pelo árbitro, e tudo lances que parecem que à partida o árbitro tinha razão. Portanto, o que é que te apraz dizer numa altura em que o VAR volta a estar envolto em grande polémica? Olha, Remo, o que me apraz dizer neste momento é que eu acho que deveriam fazer era uma campanha tipo de solidariedade contra esta vergonha que se está a passar no Conselho de Arbitragem. Portanto, vê-se que isto nada me surpreende. Esta estratégia deste Conselho de Arbitragem é de navegação completamente à vista, não tem estratégia, não tem coordenação, vai reagindo, se reage, porque eu pergunto agora onde é que está novamente o Canal 11, reage conforme as conveniências e depois dá esta salgalhada toda. Não me surpreenderá em nada que venha dizer isto ou aquilo sobre o protocolo. Quando faltam outras desculpas, venham dizer que é o protocolo, umas vezes é que convém, outras vezes não convém. O pior, depois o que é que vai acontecer? Agora eu gostava de ver se eles punham algum árbitro, expunham algum árbitro a pedir desculpa, a ver se a malta acredita. Eu até gostava de ver, por exemplo, agora o Rui Costa, ou melhor, o irmãozinho do Rui Costa, a protegê-lo, a ver se tem alguma categoria para enfrentar uma equipa como é o Futebol Clube do Porto. Ou uma equipa como é o Benfica, uma equipa como é o Sporting. E, portanto, isto é mais uma tristeza que se está a passar e que eles vão... eu acho que este Conselho de Arbitragem estão a ser os verdadeiros coveiros da arbitragem portuguesa e vão escapando por entre os pingos da chuva. Isto é triste, mesmo triste, mas é assim que as coisas têm acontecido. Como tu disseste há pouco e bem, este fim de semana tivemos um pouco de tudo. E é cada vez menos admissível que algumas coisas que se passam. São muitos milhares de euros que está em jogo. E está a haver muito dinheiro em jogo e ninguém está a fazer nada por isso. Se não vejamos, há erros absolutamente inadmissíveis. E como já dizem alguns colegas meus que eram defensores completamente do VAR, o caso do Duarte Gomes e do Marco Pina, é inadmissível acontecer lances como aconteceu, por exemplo, no Benfica Rio Ave. Será que alguém tem dúvidas que o Mateus Reis empurrou claramente o André Almeida? Quer dizer, eu não entendo. É um lance claríssimo. Sabemos que no Tondela Rio Ave, que o árbitro tem que tomar aquela decisão, que é uma entrada violenta, clara. O jogador não tem velocidade, o jogador não tem intenção nenhuma de jogar a bola. Tondela Sporting. Exatamente, no Tondela Sporting, que creio que é o Filipe Ferreira, dá no gêmeo do jogador do Sporting, do Dombiá, e age aquilo que está, que é um compromisso do Conselho de Arbitragem perante os seus árbitros, que é a conduta violenta, tentar travar a conduta violenta. Isto é uma conduta violentíssima e não entendo como é que um árbitro vai ainda rever uma decisão daquelas e consegue tirar aquilo para cartão amarelo. Portanto, são coisas que não podem acontecer. Como é que um árbitro consegue alterar esta decisão e dizer, olha, já não é vermelho, já é para cartão amarelo? E o árbitro vai nesta onda, um árbitro que é internacional, que é chamado, de certo, talvez, os internacionais provetas. Temos no caso, como já referiste ainda há pouco, no Porto Aves, o caso de que o árbitro ajuiza bem, aparece as imagens a dizer que é penalti, assim as imagens assim o provam, e nada. Depois há o lance da mão, que não percebo porque é que o VAR não chama o árbitro
para dizer que só o facto de estar lá, o jogador faz o gesto com a mão, portanto, mais um penalti que fica por assinalar. Depois, para não falar só das equipas grandes, temos aqui o Braga-Famalicão. No Braga-Famalicão, o Adi movimenta o braço para interceptar a bola. Falo com o braço. Mas o braço está numa posição natural. Isto é uma pura verdade. Mas para que as pessoas saibam, esse não é o único critério. Há muitos mais critérios relativamente à mão. Movimentar o braço para a bola também é possível de ganhar volumetria. E ganhando volumetria, aqui temos mais um caso. Existe um claro ato deliberado. Como tal, ficou por assinalar um penalti. Depois temos aqui no Gil Vicente Marítimo 2 lances, não vou chamar curiosos, vou chamar curiosos para ser uma maneira simpática, que é uma das maiores aberrações que se viu aqui no VAR. Primeiro, o Van Bock tenta jogar a bola, como não consegue fazer, atinge Henrique na perna-pé, ali no meio, um lance claramente faltoso. Não foi o para o árbitro onde estava o VAR. Com estes casos, toda a gente pergunta-se o que estão lá a fazer. Portanto, mais aqui um lance de um possível penalti que deixou de ser sancionado. E depois temos um segundo, que é o Coreia, na tentativa de jogar a bola de Rubem Henrique. Efetivamente é uma jogada difícil e até aceito que o árbitro, num primeiro momento, tenha errado ao assinalar o penalti. O que se passa aqui depois é que é o surreal. Para que as pessoas saibam, todas as faltas são punidas onde começam. Exceto se for agarrar e o jogador entrar na área de penalti, aí é que, nesse caso, é que é pontapé de penalti, é onde termina a ação. Assim sendo, neste caso, o que é que seria de esperar com as imagens que nos é mostrado? Fosse assinalado livre direto e não penalti. O VAR alerta ao árbitro, muito bem, e este mantém a decisão. Mantém a decisão que tinha tomado inicialmente. É que nós estamos mesmo a brincar com isto. Isto está a ser uma brincadeira de mau gosto. As equipas estão a gastar muito dinheiro. Ando aqui uns incompetentes, uns malabaristas no Conselho de Arbitragem que não sabem para que lado é que se hão de virar e está tudo bem. E está tudo bem. E ainda só estamos na 10ª jornada, creio eu. Vimos que no primeiro ano era porque não se conhecia, não se sabia como era. Pronto, é uma fase experimental. No segundo ano veio as linhas. No terceiro ano, eu queria perguntar o que é que vão dizer o Conselho de Arbitragem. Mas nós já vimos que a culpa não é do protocolo. Só é que cada jogo ou VAR tiver um protocolo diferente. Pode haver também. Agora isso já nos habituou a tudo. Depois há aqui uma desconfiança. Há uma desconfiança total nos árbitros, neles próprios, nas decisões que tomam. Portanto, eles nem sabem se são de tomar uma decisão correta, se são de tomar uma decisão errada. Festeja-se um golo, não se festeja um golo. Depois puseram linhas no início, depois já deixaram de pôr linhas. Eu já disse isto na semana passada. Depois vêm em 2 ou 3 jornadas pedir desculpa e depois já não pede desculpa. E vêm informar os telespectadores e os ouvintes e depois já não fazem nada. Portanto, não sei o que é que acho que está na altura mesmo do Conselho de Arbitragem ouvir a público ou dizer alguma coisa, porque isto está-se a tornar insustentável e está a descredibilizar completamente o nosso futebol. Jorge, com isto tudo, que conclusão é que tu podes tirar em relação então ao Conselho de Arbitragem, tendo em conta que nos teus últimos comentários com a assinatura foste sempre referindo que há aqui uma estratégia que está relacionada também com as próximas eleições, digamos assim? O Conselho de Arbitragem está claramente em campanha. Se há uma semana falávamos aqui em distribuição de lugares internacionais, hoje falamos na lotaria dos Jogos nas Arábias. Pronto, para ser mais clarinho, isto em 3 anos de mandato estiveram a nomear dezenas de vezes sempre os mesmos elementos. Até que isto começou a criar incómodo interno, incómodo nos próprios árbitros. Havia árbitros assistentes que iam 6, 7, 10 vezes
às Arábias e havia uns que não iam. Portanto, só para ter uma ideia, houve um árbitro assistente que queixou-se um bocadinho e foi fazer 2 jogos seguidos. E agora, e este ano? Este ano continua a nomear um pequeno grupo de árbitros assistentes mais vezes, que era aquilo que eu estava a dizer, mas é para quem? Para os afilhados e para os internacionais. Portanto, que é aqueles que podem fazer a força no sítio e fazem aquilo que querem e bem lhe apetece. Mas como eu estava a dizer, como eles já estão a olhar para as eleições, começaram a seguir uma política de nomeações para todos os lados, de forma a levar algum contentamento a todos, a fazer o tal jogo de cintura, que é para arrecadar votos de todas as situações. Também há aqui uma situação que é a publicidade, que a APAF, por exemplo, tinha angariado e o Presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol não aceita. Não sei porquê. Na altura, ele disse que, na altura, o Presidente, José Gomes, que agora faz questão que seja Fontelas Gomes, Presidente do Conselho de Arbitragem, portanto, queria sempre essa publicidade, agora diz que não há qualquer justificação legal para haver publicidade. Portanto, naturalmente, o Conselho de Arbitragem e as legalidades não se dão lá muito bem com isto. Portanto, estamos sobre uma campanha às claras, uma campanha, nada me surpreende que agora mais para a frente já venham culpar o erro do protocolo do VAR ao Porto, que é para depois o Porto continuar a apoiar, ou bem pedir ao Benfica, que é para o Benfica apoiar. Portanto, nada disto é aquilo que o Conselho de Arbitragem está a tentar fazer, mas, como já deu para perceber, os árbitros andam completamente à deriva, não sabem o que é que andam a fazer dentro do campo, o VAR nem se fala, portanto, está-se ali a criar, como eu disse na semana passada, estão-se a criar apitadores e não árbitros. Jogos da segunda Liga que eu tenho presenciado são uma autêntica vergonha e por alguns árbitros que estão habituados a ter o sinal sonoro do VAR, estão completamente dependentes do VAR e isto está-nos a levar para um caminho muito, muito perigoso. E era isso que eu estava a tentar dizer, que isto é única e exclusivamente de uma APAF, de um Conselho de Arbitragem, em que não dá ouvidos a ninguém, em que só eles querem posse e mando, fogem do pingo da chuva, e aqui está a Federação Portuguesa de Futebol, aqui a deixar passar também um bocadinho isto ao lado, e vai ter consequências graves, na minha opinião, para o nosso futebol. Ainda ontem estava a ouvir um comentador nosso a dizer que nós, em termos de formação de jogadores jovens, nós éramos o último país, ou o penúltimo país, com uma margem de progressão para criar jovens. Como é que nós queremos jovens também para a arbitragem? Como é que nós, quando conseguimos ver situações destas? E isto é culpa única somente de uma pessoa, que é do Conselho de Arbitragem, ou de umas pessoas que são maus gestores, mas são bons malabaristas relativamente a esse tipo de situações. Só querem o umbigo deles, só querem saber deles, e assim vamos caminhando. Jorge, tu no teu comentário com a assinatura na Rádio Estádio, sempre à terça-feira, tens trazido sempre dados novos. Tens mais algo para avançar no comentário de hoje? Eu tenho, Remo, eu infelizmente até ao fim do outro mandato de 2020, até tenho casos para lançar na rádio. Mas eu vou aqui recuar aqui um pouco sobre um processo que foi, que é para os nossos ouvintes perceberem o que aqui está em causa. Após o famoso jogo da época passada para a meia-final da Taça da Liga, que ainda está recente, entre o Benfica e o Porto, foi arbitrado pelo Carlos Sistra, surgiu aqui um enorme sururu em torno da arbitragem. Vamos dizer sururu, para não dizer outras coisas. Nós sabemos qual foi o que é que aquilo gerou. E depois, lamentavelmente, houve vários agentes da arbitragem a surgirem-se, nomeadamente no Facebook, contra a atuação do Carlos Sistra. Portanto, isto para dizer o quê? Que houve elementos de órgãos do Conselho de Arbitragem, de associações, e inclusive árbitros,
que se insurgiram contra a atuação de um árbitro. Portanto, e perante isto, o que é que faz o Conselho de Arbitragem? Nada. O que é que faz a APAF? E vem, defende os árbitros. Defende e manda uma declaração para o Conselho de Disciplina. Até aqui, tudo bem. O que é que acontece aqui? É que nós não ouvimos mais nada. Só tivemos uma resposta e assustadoramente a dizer não. Que não havia base legal. E por que não, Jorge? E por que não? Por que não? Porque já estamos em campanha eleitoral e é isso que me apraz dizer. Aquilo, a única, e para as pessoas entenderem, foram 4 elementos que atacaram o Carlos Sistra, atacaram aqui um parênteses, como é óbvio. Daniel Pina, presidente da Associação de Futebol de Porto Alegre, foi o Vítor Carmona, o vice-presidente do Conselho de Arbitragem em Castelo Branco, o Paulo Martins, árbitro da Associação de Futebol de Porto Alegre, e o Ricardo Vigário, árbitro da Associação de Futebol de Porto. O único acordo conhecido é referente ao vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Castelo Branco. O elemento do Conselho de Arbitragem disse, e aqui vou citar, a supracomunicação vinha acompanhada de um print screen da página do Facebook do arguido, onde constava a publicação de uma imagem do Sr. árbitro Carlos Sistra, com a inscrição: este indivíduo eliminou o Benfica da Taça da Liga. Sabemos que a decisão final do Conselho de Justiça foi condenar Vítor Carmona, vice-presidente do Conselho de Arbitragem de Castelo Branco, a 253 euros de multa. Conclusão. E os outros 3? Não deu jeito. Não deu jeito porquê? Porque este vice-presidente salta fora do Conselho de Arbitragem, por causa desta situação. Os outros elementos continuam na Associação de Futebol a que pertencem. Mesmo no caso do presidente da AFED de Porto Alegre e o árbitro também da Associação de Futebol de Porto Alegre. E o Ricardo Vigário, o árbitro do Porto. E, portanto, já são associações que já não pode, no fundo, ser tocáveis. Portanto, isto denota-se mais um caso inacreditável que aconteceu e que vai acontecendo e que semanalmente, que nós sabemos que, infelizmente para nós, que já ouvem muito o próprio Conselho de Arbitragem, também ouve a Rádio Estádio, porque parece que ainda na semana passada trataram, como eu falei, trataram o Paço Ferreira com desrespeito, porque na jogada que podia definir o resultado, não pôr a linha de fora de jogo, se bem te recordas dessa minha intervenção, e depois quiseram enganar toda a gente, atirar, e o Conselho de Arbitragem deu instruções ao VAR dos jogos dos 3 grandes para não usarem as linhas de fora de jogo. Portanto, isto começa a ser, a nossa rádio começa também já a assustar, e é que as pessoas vão ouvindo a opinião, e a opinião que eu também vou tendo e pondo os casos a nu, e cada vez mais vai acontecer isso. Jorge, deixa-me só perguntar-te porque é que achas então que o Conselho de Arbitragem deu instruções ao VAR dos jogos dos 3 grandes para não usarem as linhas de fora de jogo? Que foi para não criar mais a polémica. Nós também não percebemos o porquê o Conselho de Arbitragem é panágio deles fazer isto. Hoje estão a fazer assim, amanhã já fazem assado. Não há um protocolo correto, ou melhor, que dizem uma coisa agora, depois dizem outra. Parece que não há uma obrigação legal o que é que tem que fazer. Eu acho que isto quanto menos polémica houver, ou pode dar jeito, ou então estão completamente perdidos e estão à espera que isto passe depressa para se recandidatar, para estar ali à esperinha do seu lugar para ser outra vez nomeados. Creio que isso cada vez mais não vai acontecer, e mesmo as próprias equipas já se estão a revoltar, como nós vimos o caso do Gil Vicente, na voz do treinador, que veio a dizer, e há coisas que realmente são incompreensíveis, como é que um árbitro faz determinadas asneiras e depois é nomeado, e depois há outros que não fazem asneiras e não são nomeados. Portanto, está aqui uma estratégia, como eu digo, camuflada, e estão aqui a tentar agradar a tudo e a todos, e agora vamos aguardar o que é que vai dizer este Conselho de Arbitragem relativamente ao que
neste caso o New Leicester do Futebol Clube Porto veio a mencionar sobre o Rui Costa, que também agora ficamos na expectativa para tentar perceber um bocadinho isso. Jorge, para terminarmos, no teu comentário com a assinatura de hoje, há aqui algo que também me parece importante ressalvar, que queres comentar. Este Conselho de Arbitragem entrou com a promessa da ruptura do passado, ou seja, para fazer muito mais pela arbitragem. Pelo menos era esta a promessa do José Fontelas Gomes, quando entrou para o Conselho de Arbitragem, e é mesmo isto, ruptura do passado. Que comentário é que isto merece? É assim... Com o decorrer do mandato estamos a perceber o que eles estão a fazer. Eles fizeram aqui a lei da rolha, árbitros com medo, árbitros condicionados, têm inúmeros processos na justiça, um sem fim de violações de normas e regulamentos, e aqui andamos todos contentes e felizes, e nós aqui sem podermos falar, a arbitragem a bater no fundo. Eles quiseram revolucionar a arbitragem, segundo eles disseram, quiseram limpar a imagem que diziam eles que estava na arbitragem, que fizeram a cama completamente ao anterior Conselho de Arbitragem, mais nomeadamente ao Vítor Pereira, mas se este Conselho de Arbitragem quis revolucionar o futebol português, qualquer pessoa poderia perguntar quais foram as grandes reformas que fizeram. A resposta é a minha, eu vou dar a resposta e não é exagerada. A resposta é nenhuma, zero. Não conseguiram revolucionar nada. O que é que eles conseguiram fazer? Conseguiram ainda tirar algo ao futebol, que foi a paixão. Estão a tirar a paixão ao futebol. Estão a tirar a paixão que as pessoas gostavam de ver. As pessoas já não estão a acreditar no futebol, e grande culpa disso, de não acreditar no futebol, está a ser deste Conselho de Arbitragem. É que eles tiveram o mandato todo a criticar o Vítor Pereira. Se calhar até o Zé Gomes, o então presidente da APAF. Mas é que o problema é que o Zé Gomes já se esqueceu e fez questão de passar a pasta ao Fontela Gomes, hoje presidente do Conselho de Arbitragem. Portanto, são as mesmas pessoas, e esquece-se rápido. Ele esquece-se rápido do que fez para chegar a determinado lugar, e agora o que é que está a fazer? E conforme as pessoas estão a ver, esta arbitragem. Eu faço um desafio à Rádio Estádio, porque já que mais ninguém tem coragem, eu acho que a Rádio Estádio tem a coragem para fazer isso, porque foi com esse intuito que eu fui colaborar convosco, para não ter rabos de palha, digamos assim, que façam e que vão investigar e que perguntem ao Sr. Fontelas Gomes, que tentam ao Sr. Paulo Costa, o que é que eles acham que as pessoas veem nestas arbitragens. Andam sempre a entrevistar jogadores, ex-jogadores, e estes e aqueles. Porquê que não vão questionar dirigentes do Conselho de Arbitragem que muito mal têm feito ao futebol português? Vamos esclarecer isto, e os ouvintes também têm direito, já que somos pioneiros e somos uma boa rádio, vamos também fazer isso. É preciso eles estarem disponíveis para isso, e normalmente não estão, Jorge. Portanto... Eu sei que é preciso, mas temos que cada vez atacar mais, temos que fazer como muita gente faz, já que ninguém tem coragem de o fazer. Portanto, nós é que temos que ter essa coragem de o fazer. Normalmente no futebol português, quando os assuntos são incómodos, as pessoas não querem falar. E a Rádio Estádio já tentou mais do que uma vez obter reações de Fontelas Gomes e de Paulo Costa, e nunca teve qualquer tipo de resposta que seja. Talvez passe também um bocadinho pela estratégia deles, ou então passar, ou falar então com o Sr. Fernando Gomes, que é o responsável máximo da geringonça que se passa no Conselho de Arbitragem. Muito bem, Jorge Ferreira, feito o comentário com assinatura, um abraço, boa semana. Tá, obrigado. Fica por aqui o comentário com assinatura de Jorge Ferreira desta terça-feira na Rádio Estádio.